Tiago capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Amém? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmão, tomai por modelo o sofrimento, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Senhor, fala conosco mais uma vez. Eu te louvo porque tu já estás falando. Eu te peço apenas a graça de não atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Que teu Espírito continue a fluir nessa noite de uma forma violenta, mas de uma forma totalmente, Senhor, pessoal com cada um. Que a tua liberdade venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre a paciência. Mas não uma paciência no sentido de aturar o irmão ou aturar alguma circunstância, mas a paciência em esperar. A nossa vida e o cotidiano do dia a dia tem nos roubado essa palavrinha chamada paciência. Tudo é tão rápido. Você pode ver que até aquelas comidas que eram preparadas na véspera só são para os dias mais especiais. Hoje não se perde muito tempo, não é verdade? Nem para fazer comida. Nós queremos algo que seja rápido, de preferência em 5 minutos, que fique bom, gostoso, barato e rápido. Tudo nós queremos muito rápido. O shopping, ele é na verdade uma expressão máxima da falta de paciência. Você entra nele, você tem um lugar para estacionar, você tem um lugar para você lanchar, um lugar para você deixar as crianças e elas não te perturbarem. Você pode ir no cinema, você pode fazer compra no mercado, e você pode comprar roupa, tudo no mesmo lugar, tudo muito rápido. Tudo é rápido demais. Eu acho que está grave demais. E está dando microfonia, ou pode abaixar um pouquinho o som. Então tudo é muito rápido. E quando nós entramos na realidade espiritual, nós também temos acesso a coisas rápidas. Hoje você entra no Google e você quer algo sobre o amor, você bota amor. Você quer um pastor falando sobre o amor, pastor falando sobre o amor. Você quer um pastor conhecido, você bota lá, pastor conhecido falando sobre o amor. Tudo é rápido. Você tem mensagens sobre todas as coisas rápido. Você tem tudo na sua frente. Hoje você não precisa nem ler um livro. Você tem os, como que fala aqueles books, não sei o quê? E-books que vai, é isso mesmo, e-books? Que você tem na tela e você já rapidamente vê onde você quer ler, você lê o que você quer e pronto, acabou. Tudo muito rápido. Cada vez nós conseguimos chegar a lugares mais rápido. A velocidade parece que se tornou parte de quem nós somos. Tudo muito rápido. E quando
nós entramos na esfera espiritual de busca ao Senhor, nós trazemos conosco toda essa bagagem de velocidade. Nós somos literalmente velozes e furiosos. E nós entramos diante de Deus querendo que as coisas aconteçam muito rápido. A paciência não faz parte do nosso culto. Nós ficamos aqui cantando 2 canções, perdemos um pouquinho mais de tempo em uma, e Deus começou a mover. Sabe por quê? Porque nós demos um pouquinho mais de tempo para Ele. A grande verdade é que, se nós dessemos o tempo devido ao Senhor, talvez não houvesse nem a necessidade de alguém pegar uma palavra para pregar. Não que pregar seja errado, eu não estou falando isso, muito pelo contrário. Se tirar a pregação, eu estou frito, que eu gosto de pregar. Mas a falta de paciência nos rouba. Nós entramos na presença de Deus e nós queremos que Ele nos responda rápido, queremos sentir alguma coisa rápido, queremos logo ver alguma coisa sobrenatural. Algumas pessoas entram em jejum e vão falar assim: vou fazer 20 dias de jejum, ou 40 dias de jejum, ou 10 dias de jejum, eu quero ver os céus abertos, os anjos. E quando vão passando os dias, você não vê nada, você só consegue ouvir o seu estômago dizendo: estou com fome. E a falta de paciência te faz deixar de esperar. O texto diz aqui: sede, pois, irmãos, pacientes. Você pode falar para o seu irmão isso? O Senhor quer que você seja paciente. Ser paciente é não perder o ânimo. Ser paciente é começar de uma forma e continuar da mesma até que o seu propósito seja alcançado. Isso não é uma verdade. Nós entramos nas nossas lutas com Deus e partimos de um ponto com ânimo, com vontade, acreditando, mas as situações vão acontecendo e a falta de paciência nos rouba o nosso ânimo. E é comum você começar, uau, e terminar, porque a paciência nos é roubada. Ser paciente é perseverar bravamente ao sofrer os infortúnios e aborrecimentos. Bravamente. Para ser paciente é preciso ser bravo. É comum uma mulher orar pelo marido, pedir oração na reunião das mulheres, fazer propósito. Mas quando o marido vem com o primeiro aborrecimento para ela, o primeiro infortúnio, ela não persevera bravamente, ela descarrega nele bravamente. O que adianta orar por esse estrume? O homem da mesma forma. O camarada começa a fazer algo em Deus, querendo ganhar alguma coisa, até no emprego, mas acontecem as situações e ele fala: por que eu? Solona. A paciência é uma capacidade sobrenatural de permanecer bravamente, acreditando, independente do que esteja acontecendo. A igreja perdeu a paciência. Ser paciente é suportar as ofensas dos outros, porque você sabe aonde você está indo, então não importa quem te ofenda, o que falem de você. A igreja perdeu a paciência. Ser paciente é ter um longo ânimo, ser longânime, tardio em irar-se, tardio para punir. Olha que encontramos um pouquinho antes
Nesse mesmo livro, nós lemos Tiago 5, Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria em meio às provações, meu irmão, nada tem a ver com um sentimento ou um estado emocional. Alegria em meio às provações tem a ver com uma decisão firme de alguém que é bravo. Assim como amar, se alegrar nas dificuldades, é uma decisão. Não é baseado no que sinto, mas no que eu decido. A falta de paciência nos tem roubado a vitória que só é alcançada depois das provações. A maioria das vezes é a história que é comum e corriqueira no meio evangélico. É um povo que começa muito bem, mas durante a sua caminhada falta-lhe paciência. E ele erra, ele fala o que não tem que falar, desiste de princípios. E quando chega no final, o Senhor sempre no final abençoa o povo. Mas ele olha para trás e ele se arrepende. E ele precisa começar tudo outra vez. Você já deve ter ouvido essa história. Tiago 5 diz: sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Um período que vai de outubro a março. Olha como ele diz que nós temos que ser pacientes. Quando você encontra na Bíblia dizendo que você tem que amar o seu inimigo, amar aqueles que te aborrecem, sabe o que ele está dizendo para você? Se prepara, nego, porque vai ter gente que vai pisar no teu calo. Se ele está falando que você tem que perseverar, é porque você vai ter vontade de desistir. Se ele fala que você tem que ter paciência, é porque não vai acontecer de uma hora para outra. Ele fala sobre as primeiras e as últimas chuvas. O reino de Deus, segundo Jesus, em Marcos 4, 26 a 29, você não precisa abrir, ele diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o lavrador, ele tem dois trabalhos. Ele joga a semente e ele espera. E ele espera. E ele espera. E ele espera. E ele não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Ele espera. Ele acredita que alguma coisa está acontecendo. Ele acredita que aquela colheita vai ser boa. E mesmo quando a colheita não é boa, ele compra mais sementes e de novo ele investe no mesmo lugar, porque ele continua esperando. Pense comigo, meu irmão. Se não houvesse motivo para que nós tivéssemos paciência, será que ele teria colocado esse texto aqui dizendo que nós devemos aprender a esperar como um lavrador espera a semente crescer?
Deus está trabalhando enquanto você espera. Deus está trabalhando enquanto você espera. Olha o que ele diz que há um processo que ele não vê. Que processo é esse, Franklin? A semente germina, a semente cresce, ele não está vendo. Vem a erva, ele não está vendo. Vem a espiga, e agora ele começa a ver. Vem o grão na espiga, mas ele não tem o controle disso. A ceifa é só quando o grão e a espiga estão prontos, e então ele colhe. A falta de paciência está nos roubando o agir de Deus. Não é que Deus não está agindo, pastor Marcos, é que nós não estamos esperando o agir de Deus. Não é que ele não venha, é que porque a gente vem para a casa de Deus sem esperar que ele venha. Não é que ele não te responda na sua casa, é porque você só dá os seus 10 ou 20 míseros minutos, se é que dá, para ele, esperando que ele venha. Desculpa a minha irritação, mas eu estou irritado, porque nós não temos paciência. Precisamos aprender a entrar na presença de Deus e ficar ali esperando que Ele venha, mas nós não temos paciência para isso. Quer ver? Como a maioria de nós passamos nosso tempo com Deus, se é que passamos. Sentamos, precisamos então de algumas muletas. Vamos pegar algumas muletas. Não é errado ler a Bíblia, mas a muleta pode ser a Bíblia pode ser uma muleta para você. Você entra na presença de Deus, não tem paciência para desfrutar da presença dele, então você vai ler a Bíblia. Adorar não é errado, mas às vezes você entra na presença de Deus e você não tem paciência que ele te toque, que ele venha, então você começa a cantar uma canção. Salmo 104 diz que o salmista diz que ele medita na glória de Deus. Sabe o que é meditar na glória de Deus? É você parar tudo, aquietar a sua alma, acalmar todo o turbilhão de informações que constantemente consomem os seus neurônios, conseguir afastar todo o barulho que está ao seu redor. E então você vai ser tocado pela glória, você vai desfrutar da presença dele. Às vezes vem rápido, às vezes demora mais um pouco. Enquanto você me ouve, por exemplo, tem tanta coisa passando pela sua cabeça, não é verdade? A falta de paciência já é algo que está no nosso sangue. Jesus estava certa feita numa cidade, quando trouxeram para ele uma mulher. Essa mulher, ela tinha sido traída, tinha sido pega em adultério. E então perguntaram para Jesus: Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher? E Jesus simplesmente parou tudo, escreveu na areia. Não houve resposta imediata. Eu vejo o relacionamento com Deus assim. Algumas respostas precisam antes do silêncio. Eu
estava conversando com uma pessoa hoje no WhatsApp, e ela estava irada, e eu comecei a falar aquilo que era correto, e depois que eu falava o que era correto, e ela continuava irada. Depois que ela acalmou, eu perguntei: você leu o que eu falei? O que eu escrevi? Se eu tivesse entendido o que Jesus fez, eu teria ouvido tudo, ficado quieto e esperado o momento certo de falar. Mas assim como eu e ela, a pessoa, estávamos os dois agitados, eu querendo ajudar e ela não querendo ser ajudada, porque a pessoa queria só falar. Você sabe que quando você pergunta alguma coisa para alguém, para você ouvir a resposta, você tem que ficar quieto? É óbvio assim. Mas com Deus é mais ou menos assim: Senhor, o que o Senhor acha, Senhor? Eu vou para essa viagem, eu não vou? E o emprego, Senhor, eu também quero lhe pedir que o Senhor vá, toque no fulano de tal. Também, Senhor, calma aí, eu vou a primeira, calma aí. Você quer ouvir o que Deus tem para dizer para você? Então pare tudo, dê tempo para Ele, como um lavrador espera que as sementes respondam o plantio. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. Olha só o que ele coloca nesses versículos. A vinda do Senhor deve ser um motivo ou um incentivo para continuarmos. A igreja perdeu esse norte. Nós olhamos simplesmente para o agora, para o hoje, para o imediato. Eu não estou falando aqui simplesmente para você desejar a vinda do Senhor, mas estou colocando ela como um norte. No processo de se relacionar com Deus, essa paciência precisa estar olhando para os céus. Esse processo de esperar uma resposta de Deus requer paciência de alguém que não olha para a terra, mas olha para os céus. Significa que você pode perguntar para Deus algo da terra, mas Ele pode te responder alguma coisa do céu. Você precisa ficar atento, porque o que Deus responde, a maioria das vezes não tem nada a ver com o que você pergunta. Ele sempre tem algo além para te dizer, uma revelação, porque falar dos problemas nunca mudou circunstâncias. Você deve ter amigos que você fala continuamente, exaustivamente, mas isso não muda nada. Os problemas não mudam, as pessoas não mudam, as circunstâncias não mudam, o dinheiro não aparece, as contas não são pagas se falar dos problemas. Olha só o que acontece com Pedro. Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, temos que pagar o imposto, Jesus. Jesus vira para ele e fala: Pedro, você acha que é lícito cobrar do príncipe, do filho do rei? E ele ficou olhando para Jesus e falou assim: vai pescar. Cara, que resposta louca. Alguém vira para Jesus: estou cego. Ele cospe no chão, faz um barro. Alguém pode olhar e falar assim: não, ele quer ser salvo, ele não quer uma escultura.
As respostas de Jesus não são as mesmas respostas do seu amigo, porque eles ou vão concordar com você ou vão discordar. Jesus não. Jesus, ele sabe qual é o caminho, qual é a solução. E por isso eu digo que a resposta dele nem sempre é correspondente, ou melhor, é aquilo que você esperava para a sua resposta, para a sua, cada sua pergunta. Vocês entenderam? Então, quando você pergunta algo para Deus, você precisa estar atento, porque Ele pode falar outra coisa, cara. E quando você pergunta para Ele, você precisa acreditar que Ele vai te responder. E se você entra no seu quarto, pergunta para Ele, Ele não te responde e você vai embora, sabe o que está fazendo? É como se você tivesse conversado com alguém e virado as costas para essa pessoa. Ser paciente, gerar a paciência. Tiago fala da paciência porque ela é a forma de descobrir o que está no coração de Deus. Sem a paciência, continuaremos sendo roubados das nossas grandes colheitas. Sem a paciência, continuaremos sendo roubados das nossas amizades. Sem a paciência, continuaremos sendo roubados. Hebreus 12, 4 ao 13, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece por motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse texto está dizendo que o Senhor nos trata como trata filhos. O relacionamento que temos com Ele é como se fôssemos filhos. E nesse processo Ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir. Ele vai nos ensinar. E quando você está aprendendo alguma coisa, não é algo agradável. Quem aqui teve problema com matemática, por exemplo, no colégio? Levanta a mão aí. Sei lá, outra matéria. Quem teve problema com química? Com ciências? Quem teve algum problema com alguma matéria no colégio, levanta a mão aí. O Japa é o cara, não tem problema com nada. É o Einstein. Gente, então você imagina,
É bom, para quem tem problema com matemática, é bom ter um camarada falando sobre matemática na sua frente. É uma delícia. Quando você vai para uma aula de matemática, você tem problema de matemática, você senta ali e dá uma coisa assim, tipo assim, uau! Hã? É assim que você sente? Aprender não é gostoso. Aprender não é gostoso. Talvez aprender algo que você domine é bom, mas aprender não é gostoso. Ele vai te passar um bocado de exercíciozinho que você vai ter que fazer, que você vai ter que levar para casa, e você vai olhar para aquele negócio, vontade de rasgar aquelas folhas, e um desespero louco, e seu pai e sua mãe na época falando assim, você tem que passar, você tem que passar, você tem que passar, aí você já fica desesperado. Mas o professor está ali porque ele é mau, ele quer a sua destruição, ele quer acabar com a sua vida. Por mais que alguns pensam que essa é a verdade, essa não é a verdade. E Deus, como Pai, está nos ensinando. Agora eu vou dizer uma coisa para você: não vai ser fácil engolir os ensinamentos que Deus tem para você. Não vai ser fácil. Ele vai tocar em áreas que você não quer que ele toque. Ele vai querer mudar coisas que você não quer que ele mude. E quando ele faz isso, falando através de um pregador, é fácil. O problema é quando ele começa a fazer isso através das situações do seu dia a dia, negão. Não tem jeito, ele ensina como ele quer, e ele sempre faz o que ele quer. Mas ele diz que ele faz isso para a sua alegria, porque depois você vai receber dele um diploma de aprovado. E ele fala aqui, vocês ouviram lendo, que não estranheis o ser reprovado pelo Senhor. Sabe o que significa? Que nessa classe de pai e filho, Deus e nós, às vezes somos reprovados. Nesse processo, às vezes você não passa de ano, você fica de recuperação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? É difícil. E ser reprovado, ele fala, não fique estranhando isso não. O cara ficou reprovado, meu Deus, minha vida acabou. Não. Ele está falando assim, cara, calma. Você não aprendeu agora, mas eu vou começar tudo de novo. Senta aí, pega o caderno, eu vou te explicar. Mas para isso você precisa ter o quê? Paciência. Agora existe um motivo além desse para você ter paciência. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Ele fala que você precisa nesse processo aprender a levantar, a endireitar, a reconstruir, a restaurar. Significa que no processo da ação de Deus em nos ensinar, nós muitas vezes vamos ser destruídos em alguma área. Algum dos nossos encostos, algum dos nossos lugares de conforto nos serão tirados, e teremos que aprender a reconstruir os lugares certos, da maneira certa. E ele fala, fazer não é reconstruir, é construir, é formar, é modelar, é ser autor de alguma coisa. Ele está falando assim, eu vou te ensinar, e eu e você vamos escrever uma história linda para a sua vida. Agora, por quê? Para que o que não se extravie, o que é manco, antes seja curado. Presta atenção, alguém está olhando para você. E você é peça-chave naquilo que Deus está fazendo. Porque assim como Deus está tratando com você, Deus está tratando com alguém, e Ele quer usar você como um referencial de alguém que passou por uma situação, às vezes terrível, às vezes insuportável, e conseguiu. E alguém vai olhar e vai falar assim, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Sabe aquela
aquela situação difícil na sua casa, sabe, aquele relacionamento conturbado, se você conseguir trazer Deus para a situação, se você conseguir mudar essa história, sabe, vai ter alguém que vai olhar para você e falar assim: uau, é possível. Quando você consegue romper os seus limites, quando você consegue estabelecer os sonhos de Deus para a sua vida, alguém vai olhar para você e vai falar assim: vale a pena eu tentar. Agora, por quê? Eu vou terminar voltando para Tiago 5, versículo 11. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A razão para sermos pacientes é que podemos descansar no caráter de Deus. Eu quero dizer para você, você pode descansar no caráter de Deus. Deus não está aqui para te destruir, cara. Deus não está aqui para roubar nada de você, para te deixar pior. Não, Ele está aqui para te tornar alguma coisa muito melhor. Porque Ele é cheio de terna. Sabe o que significa terna? Significa carinho, afeto, afeição, benevolência, dedicação, ternura, brandura, delicadeza, suavidade. O Senhor, Ele te cuida, por mais que você ache que não. Ele tem delicadeza ao cuidar de você. Ele conhece o seu coração. Talvez eu, como pastor, olhe para você e fale assim: cara! Mas Deus fala assim: não, deixa Ele estar comigo. O processo de agir de Deus é diferente do processo de agir do homem. Deus é bom demais. O problema de nós homens é que nós somos muito ridículos. Deus tem usado de misericórdia conosco. Deus tem tido paciência comigo, eu falo por mim, mas muitas vezes quando se trata do outro, eu não tenho a mesma benevolência, a mesma ternura no trato. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: mesmo que eu seja injusto, ou que alguém seja injusto com você, Deus não é. Deus é eterno, é cheio de ternura. Ele te ama delicadamente. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como tratar com você. Ele te respeita. Deus é cheio de terna misericórdia. É um sentimento, a misericórdia é um sentimento despertado pela infelicidade de outro. É um perdão concedido unicamente por bondade, é graça. No seu relacionamento com Deus, eu quero que você saiba de uma coisa: Ele não só é delicado, como Ele está disposto a te dar o que você não merece. A maioria das pessoas querem se relacionar com Deus como se fosse alguma coisa, como se fazer alguma coisa na igreja ou ajudar alguém lhe garantisse um patamar diante de Deus. Quero dizer para você o que a parábola diz: um servo, depois de ter andado todo dia e trabalhado com o seu senhor, chega em casa, prepara a água, cuida do banho do seu senhor, ele toma banho, prepara as batatas, prepara a comida, deixa tudo organizado, prepara a mesa, e ele para do lado do seu senhor, o seu senhor senta e come. Então alguém pergunta se não é injusto esse senhor não chamar o servo para sentar na mesa. E alguém pode ter feito essa pergunta para o Senhor Jesus, mas Ele mesmo já responde. Ele diz que esse servo fez o que era esperado, o que ele era pago para ser feito. E Ele diz: esse cara é só um servo inútil, porque ele fez só o que era esperado. Meu irmão, andar em santidade, isso é esperado de você.
Fugir do pecado, isso é esperado de você. Fazer a obra, cantar, tocar, liderar, ensinar, isso é esperado de você. Isso não é mais do que sua obrigação. Quando eu chego diante de Deus, eu falo por mim, talvez por você não, mas por mim. Eu chego diante de Deus sabendo quem eu sou, cara, e eu não presto. Eu preciso da graça dele. Eu preciso da misericórdia dele. Eu sei quem eu sou. Eu posso enganar a todos, mas eu não posso enganar a Deus. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas motivações. Ele sabe o que realmente está por trás das minhas falas. Ele sabe o que está por trás dos meus olhares. Ele sabe o que está por trás das minhas atitudes. Eu não chego diante dele com a soberba de alguém que merece, mas eu chego diante dele com a dependência de alguém que carece. Mas ele não é só terno, ele não é só misericordioso, mas ele é compassivo. Ser compassivo é se compadecer. Não só se compadecer, mas participar dos sofrimentos alheios. Cara, Deus, Ele é terno, Ele é delicado no trato com você. Ele está disposto a dar para você algo que você não merece. Mas mais do que isso, Ele está disposto a sofrer junto contigo, a sentar do seu lado, a te ensinar mais uma vez essa conta de matemática. Ele está disposto a andar mais uma vez com você. Eu quero dizer para você que ter paciência é a forma de você deixar Deus então ser o seu tutor nesse caminho da vida e estabelecer então aonde você vai chegar. Eu quero desafiar você a ter um relacionamento de paciência com o Senhor. Eu quero desafiar você a ter um relacionamento delicado com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer falar. Deus quer revelar os seus segredos para o seu coração. No sábado, nós estávamos na reunião lá no Rio, no Adora Rio, e havia muita distração naquele lugar. E quando começou a adoração, as coisas estavam muito pesadas naquele lugar. Então, algumas pessoas queriam dar jeito naquilo. E vinha um, dava um palpite daqui, um palpite dali, um palpite de lá. Eu ia ministrar a palavra no Adora Rio. E eu falei para a turma, eu falei, gente, não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. Continua adorando. Mesmo que o céu esteja fechado, continua adorando. Continua na mesma posição. Mesmo que os irmãos estejam totalmente dispersos, continua adorando. Tinha gente, era uma reunião de várias igrejas, tinham vários pastores. Tinham pastores que estavam só observando para ver o que era aquele movimento. Outros estavam dentro querendo a glória de Deus. Outros estavam ali, nem sabiam por que estavam ali. Mas eu falei, cara, continua adorando, continua adorando. E eu fiquei na minha, eu parei, não quis tocar. Fui para um canto e comecei a adorar e perguntar a Deus, eu preciso que o Senhor dê direcionamento. E fiquei parado, quieto assim. Durante quase uma hora eu não falei nada. Até que o Espírito Santo começou a encher meu coração. Eu entendi o que Deus queria fazer naquele lugar. Peguei o microfone, comecei a falar. E à medida que o Senhor me falava, eu falava. As coisas começaram a mudar. Nós saímos de lá quase
acho que quase 1h da manhã, sem ninguém sair de lá, embriagados pela presença de Deus. Teve gente que ficou colada no chão, só pra ter ideia, sem que ninguém botasse a mão, sem que ninguém falasse receba, sem que nada acontecesse. O Espírito Santo veio, porque algumas pessoas naquele lugar simplesmente resolveram ter paciência. Na sua casa está tudo errado, eu te digo, o Senhor está falando para você: paciência. Você ainda não teve a resposta de oração, o Senhor diz: paciência. Paciência. Eu quero dizer para você que o canguru, varão, precisa da tua paciência. O Senhor quer que você entre no seu quarto, simplesmente espere que Ele venha. Fique lá. Fique lá. O canguru vai ser do Senhor, se alguém tiver paciência. A tua família vai ser tocada se alguém tiver paciência de esperar todo o processo de Deus. Você lançou a semente, espere mais um pouco. Não mexa na terra, deixa ela quieta. Vá dormir, meu irmão. Por isso que a palavra do Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ele não está falando que nós temos que ser um bando de preguiçoso. Ele está falando que no processo de Deus é necessário que se passe um dia após o outro e alguém continue acreditando, levantando a bandeira e falando assim: vai acontecer. Eu quero desafiar você a acreditar mais um pouco. Eu quero desafiar você a lutar mais um pouco. Eu quero desafiar você a guerrear mais uma vez. Não aconteceu, mas ainda vai acontecer. Você ainda não foi aprovado, mas vai ser aprovado. A glória de Deus ainda não veio, mas ela vai vir. Eu quero desafiar você a se levantar nessa noite e não somente vir aqui para que alguém ore por você, mas que você saia daqui nessa noite entendendo que no processo de Deus vai ter que ter paciência. Cara, a falta de paciência tem te roubado. Tem roubado de você as preciosidades. Cara, o fruto precioso da terra é o que eles esperam. O fruto precioso da terra. Existe um fruto precioso para você, meu irmão. É preciso que você espere que Deus o faça germinar, virar erva, tornar-se algo visível. A fé, ela não pode ser fruto do que você já sabe. Eu tenho fé que se alguém pegar esse copo e encher, ele vai vir cheio de água, porque eu sei que ali tem água. Isso não é fé. A fé é olhar para uma coisa que não existe e saber que vai passar a existir, sendo que nunca houve antes. Sabe o que significa? Que você vai olhar para um coração duro, que sempre foi duro, que nunca se dobrou diante de Deus, mas você acredita e de repente aquilo que nunca aconteceu vem a existir por fé e não por entendimento. É isso. Paciência no processo entre a fé, que é uma semente, se tornar uma planta, que é o resultado do aprendizado de Deus, do homem para com Deus, o nosso Pai que nos ensina. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Paciência. Paciência.
paciência. Vamos ficar em pé. Nesse momento eu queria que você que entendeu o que eu falei, quer realmente tomar essa postura diante do Senhor, eu queria desafiar você a falar para Deus: Deus, eu estou disposto a esperar que as coisas aconteçam. Eu estou disposto, Senhor, a esperar. Eu vou acreditar. Eu vou até o fim. Você quer fazer isso? Queria desafiar você. Se você quiser vir aqui na frente, amém. Mas se quiser ficar no seu lugar também, amém. Não importa. Mas eu queria desafiar você a dizer para Deus: Deus, eu não estou disposto a continuar sem que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso, Senhor, me ensina a ter essa paciência. Se você quer fazer isso, coloque a mão sobre o seu coração. Se apresente ao Senhor nesse momento. Coloque a sua mão no seu coração. Sabe, talvez alguns aqui precisam se arrepender, porque muitas vezes você perdeu a paciência. E você sabe a hora que você perdeu a paciência. Você voltou a fazer coisas que você não queria mais fazer. Você desistiu de coisas que você disse que não desistiria. Você parou de orar, parou de profetizar. E hoje é um dia de arrependimento, dizendo para Deus: Deus, eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser renovado pelo Senhor. Então fale para Ele. Estabeleça o seu relacionamento com Ele novamente. Diga: Deus, eu estou disposto. Me ensina, Senhor. Fale para Ele: eu quero sentar e aprender com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. A paciência ela é necessária para o estabelecimento de relacionamento. Hoje o Senhor está dizendo para você: venha se relacionar comigo. O convite é bem claro: venha se relacionar comigo. Mas eu tenho o meu tempo, eu faço do meu jeito, diz o Senhor. Eu não faço do seu jeito. Eu posso ouvir o Senhor dizendo isso para algumas pessoas. Mas hoje eu vim aqui para restabelecer o nosso relacionamento, filho, filha. Isso, chore na presença do Senhor. Se arrependa. Ele veio aqui restabelecer o relacionamento. Ele está disposto, Ele quer e deseja. Ele anseia. Eu sinto tanta graça nesse lugar, nessa noite.
tanto amor nesse lugar, nessa noite. Eu sinto o Senhor se abaixando aqui e abraçando alguns de vocês, dizendo: eu ainda estou aqui. A história ainda não acabou. Eu ainda estou realizando. Receba o amor de Deus nessa noite. Receba o amor de Deus nessa noite. Receba a graça de Deus nessa noite sobre você. Eu sinto o Senhor derramando amor sobre você. Há tanta graça nesse lugar. É a tua presença, Senhor. Só a tua presença. Só a tua presença, Senhor. Só a tua presença. Só a tua presença, Senhor. Só a tua presença. Aleluia. O Senhor diz para você: sede paciente e espere as primeiras e as últimas chuvas. Porque é certo, meu irmão, segundo a palavra do Senhor profética que nasce agora no meu coração, que o Senhor vai liberar a chuva que você precisa para você lançar as sementes. Mas existem alguns aqui nesse lugar, eu vejo duas classes. Alguns que precisam lançar sementes, mas existem alguns que precisam das últimas chuvas para poder colher. O Senhor diz: vocês não vão perder tudo que vocês têm plantado. Eu lanço as últimas águas. Se prepararem para a grande colheita sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Te damos graças, Senhor. Eu quero, Senhor, lhe pedir nessa noite que o Senhor continue, Senhor, a falar, mesmo quando as palavras desse púlpito estiverem em silêncio, Senhor. Que o Senhor continue a falar em cada lar, em cada casa, em cada quarto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.